boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora as reuniões do GET de 2016 e agradecer a presença de todos aqui, que estão aqui hoje, e também online. As reuniões, então, começam agora dia 12 de fevereiro, e a gente vai começar com, na verdade, um caso clínico, mas mais para ilustrar um levantamento na literatura sobre comunicação de risco e adoção das estratégias de redução de risco. Então, alguns artigos que falam sobre como a mulher decide sobre a mastectomia, sobre as diversas estratégias, e também como é essa comunicação entre os seus familiares. Com alguns números, a grande parte, toda a literatura americana e europeia, em sua maioria, e a gente vai discutir, e o caso é para ilustrar, na verdade, é um caso do dia a dia, eu acho que do ambulatório, de oncogenética, mas é mais para ilustrar os artigos que vêm a seguir. A probanda tem 39 anos e ela comparece ao aconselhamento genético para a decisão terapêutica, porque ela, no momento, ela tem um câncer ductal invasivo que foi diagnosticado aos 30 anos, e ela está em neoadjuvância. Então, ela procura aconselhamento porque, de acordo com o resultado, ela vai optar pelo tipo de procedimento cirúrgico que será adotado e também de mais procedimentos que ela vai fazer. No momento do aconselhamento genético, ela relata como história familiar de câncer, o tio materno com melanoma aos 58 anos, dois tios, na verdade, com melanoma, um apresentou aos 58 e outro aos 63 anos, e um outro tio com câncer de pâncreas, com idade que ela não conseguiu definir qual é. E a prima dela, também materna, filha de uma outra tia, teve um tumor no ovário que ela não conseguiu precisar a histologia aos 35 anos. Então, o heredograma dela está pequeno, porque é uma família extensa, e aqui a gente tem um pouquinho maior aumento. Então, aqui ela teve o câncer de mama e dois tios com melanoma e pâncreas, e a prima aqui com um tumor de ovário. Então, a partir dessa história, é um tumor que tinha receptor de hormônio positivo e HER2 negativo. E a partir dessa história, então, foi sugerido o teste genético para essa paciente. No aconselhamento genético pré-teste, ela concordou em fazer o teste e foi realizado o painel em setembro de 2015. Aproximadamente 2 meses depois, ela retornou, e o resultado é que ela tem uma mutação no BRCA2, e nesse momento foi realizado com a paciente as estratégias de redução de risco que ela poderia tomar e a decisão terapêutica, e foi informada quanto à importância de passar essa informação para a família, que é uma família numerosa. E, no momento da consulta, quem estava presente era a irmã da paciente. E como a mãe delas aqui não tinha sido testada, foi recomendado que a mãe fizesse o teste, até para saber se era uma mutação que viria do lado paterno ou materno. E também, mas na época, a mãe não aceitou, ela não quis fazer o teste. E quem veio fazer o teste foi essa irmã dela, que tem 40 anos. 40 anos, acho que ela tem 38. Então, só a irmã fez o teste. E a irmã da paciente optou, então, por fazer o teste agora, em 2016. E a irmã também possui a mutação no BRCA2. Então, foi identificada a mutação. Da mesma forma que a paciente que vai optar por fazer a mastectomia, a irmã referiu desejo também, frente a esse resultado, em fazer a mastectomia, mas ela disse que vai pensar um pouco e discutir com o marido e retornar para o encaminhamento para o mastologista,
e também foi discutida a questão da oforectomia profilática e as outras medidas também que poderiam ser tomadas. E, a partir daí, ela vai conversar com os demais familiares, que ela referiu que algumas primas, diante da situação da irmã dela, ficaram alertas no sentido de fazer o acompanhamento e fazer o teste. Então, ela iria comentar isso com o restante da família. Não sei se vocês queriam falar alguma coisa ou não, algum comentário. Acho que uma coisa que tem interessante nessa família é que a gente tem dois cânceres que não são tão frequentes na síndrome, mas estão associados à síndrome, né? O melanoma e o câncer de pâncreas. O melanoma talvez coloque a gente sob um alerta, né, da necessidade dessa família fazer um acompanhamento dermatológico, né? Não tem como fazer uma profilaxia, a não ser as medidas usuais de proteção ao sol. E o câncer de pâncreas, eu acho que ele é muito crítico pela dificuldade de rastreamento mesmo, né? Mas é bem interessante porque a apresentação, a gente tem pâncreas, mama, ovário, a gente tem várias neoplasias associadas à síndrome, né? Ela realmente é uma história, até a questão ambiental dos tios foi perguntado também, né? Não só a questão da história familiar, e eles tinham uma exposição de longa data ao sol, eles eram trabalhadores rurais também, né? Então, isso também é uma outra questão que precisa ser discutida, né, com a família em relação a isso, né? E aí, na verdade, esse caso é mais para ilustrar a questão da comunicação e das decisões que as mulheres fazem e alguns resultados sobre a satisfação, por exemplo, com a mastectomia, né? E depois, no final, tem um artigo bastante interessante que tem sido discutido em alguns países, que é o efeito Angelina, eles chamam agora efeito Angelina Jolie, né? E é bem interessante para a gente verificar como isso conseguiu aumentar a procura das mulheres, e eles conseguiram medir na Inglaterra com alguns números. E a gente sempre tem que lembrar da comunicação intrafamiliar, porque ela é muito importante, porque, na verdade, a gente comunica as informações genéticas para o paciente que vem ao aconselhamento. E aí alguém vai atuar para disseminar essa informação para a família, né, e para todos os membros da família, que aí, a partir daí vão tomar suas atitudes em relação a segmento, em relação a teste genético. Então, é importante a gente entender um pouco também os efeitos que essas informações fazem nesses indivíduos, até para ajudar também na escolha da melhor decisão. E a gente não pode deixar de lembrar que a rede social, ela é uma estrutura que não necessariamente são apenas pessoas da família, mas laços de amizade ou mesmo no trabalho, né? E até pessoas que têm uma doença, uma condição genética que seja comum, né? E a rede social é um fator muito importante nessas decisões também, como alguns trabalhos mostram, o suporte social, né, que mostram mais para frente. Esse artigo, ele fala, né, do porquê que as mulheres procuram aconselhamento genético. Todos os artigos que estão aqui para frente sempre vão falar de câncer de mama, porque para a Lynch, que é a outra grande vertente nessa área psicossocial, os resultados são um pouquinho diferentes. A gente tem que a maior parte vai procurar por história familiar de mama, e que, neste caso, a recomendação familiar e médica, principalmente a médica, era até menor, pelo menos nesse artigo, né? Esses dois artigos são artigos antigos, mas são artigos clássicos, porque eles saíram logo no começo dos testes genéticos para mama, e eles procuraram investigar as razões para a recusa e as razões para a aceitação do teste. Principalmente, uma das questões que aparece em alguns pacientes é quando eles têm medo sobre como vão controlar a doença se ela acontecer. Então, quer dizer, eu tenho câncer e o que eu vou fazer e eu não consigo controlar a doença. Isso até impede algumas pessoas de fazer o teste. E a inabilidade, que é a inabilidade de enfrentar o medo do diagnóstico, preocupações com o seguro ou com o financiamento dos testes, isso sempre aparece.
Medo sobre as reações que os familiares vão ter frente à realização do teste e a própria preocupação com a acurácia do teste em si, que isso é uma coisa que é discutido no aconselhamento. Por outro lado, eles colocam como razões que existe a questão do preparo psicológico que é feito antes do teste para que essa pessoa possa fazer, isso contribui bastante para a aceitação do teste. Os pacientes relatam alívio sobre dúvidas, porque às vezes a pessoa tem aquele questionamento sobre o que está causando a doença na família. A prevenção de risco a gerações futuras, isso é uma fala bastante recorrente. E a crença no diagnóstico precoce e no tratamento efetivo. Então, isso, se reforçando essas questões, as taxas para aceitação do teste elas são maiores. E aí, nessa época, depois um pouquinho mais tarde, em 2004, esses autores fizeram uma pesquisa da taxa de aceitação do teste. Aqui, esse estudo tem pacientes com Lynch e pacientes com câncer de mama ovária hereditário. E aí tem uma grande flutuação entre os diferentes estudos, com taxas que variam de 40% até 85%, dependendo do estudo que é conduzido. Essa autora coloca que, de forma geral, como eu falei, a questão da família é muito importante. O fato do indivíduo já ter câncer, ele vai fazer o teste com maior frequência. A ansiedade, na verdade, é um fator a ter impeditivo para a aceitação do teste. Um outro fator que eles relatam é a questão da percepção de risco, né? E isso é bem estudado porque a percepção de risco do indivíduo não é a percepção de risco que a gente muitas vezes transmite para o paciente. Então, pessoas geralmente que superestimam o risco, elas tendem a aceitar o teste com maior frequência. As mulheres que têm filhos realizam o teste com maior frequência, pelo menos na maior parte dos estudos de revisão, e quanto maior o número de familiares que é afetado pela doença, a tendência das mulheres é fazer o teste e aceitar o teste com uma maior frequência. Tem um estudo que eu achei bastante interessante, que foi um estudo, esse é bem recente, e ele avaliou mulheres com câncer de mama nas regiões de Los Angeles e Detroit, e são mulheres que estavam, com as informações contidas no registro, eles procuraram essas mulheres e fizeram um questionamento. E eles separaram em 4 grupos, que é o grupo das latinas que falam espanhol, moram nos Estados Unidos, mas falam espanhol, apenas espanhol, as latinas que falam inglês, brancas e negras. E se a gente observar aqui, as latinas que falam espanhol, quando perguntadas se elas gostariam de fazer o teste, elas têm um desejo de 60% em realizar o teste, e nas demais categorias isso é bem menor, né? E as negras, por exemplo, dá 28%. Então, assim, elas têm um desejo de fazer. Quando foi questionado a elas se foi discutido com elas a realização do teste, a gente vê que começa a ter uma mudança de acordo com a origem, e as latinas que falam inglês e as brancas americanas têm mais ou menos o mesmo percentual de 30%, sendo que as negras é o grupo inferior aqui em porcentagem. E quando se questionadas se elas fizeram o teste, a gente vê também que para as latinas que falam inglês e para as brancas o teste é de 20%, as latinas é 19%, então é bem próximo às latinas que falam espanhol, mas as negras têm um percentual de 13% em relação à realização do teste. Então, a gente vê que tem uma parte das mulheres aqui que também tem as suas necessidades de realização do teste que não estão sendo atendidas, que é o que eles mostraram, né? Então, aqui o que elas acharam na consulta. Entre elas acharam que elas gostariam de fazer o teste, mas isso não foi discutido com elas, né? Então, ou seja, para elas aquilo era uma coisa bastante importante. E aqui as latinas que falam espanhol têm um percentual mais elevado e as negras um percentual menor. Isso, na verdade, é uma tendência nos estudos onde eles fazem essa divisão, né? E tem uma linha de pesquisa
de alguns autores que moram na Califórnia, que eles investigam o fatalismo das latinas, como atribuindo como sendo uma questão. Isso é uma questão que eles enxergam assim. Então, isso é uma linha de pesquisa que eles investigam, né? A frequência de fatalismo nas latinas. Eles têm são diversos artigos que são publicados nessa linha. Mas esse é um artigo interessante porque ele também mostra a questão dos negros, que tem uma questão também, em artigos que mostram, entre essa distinção entre aquilo que a pessoa necessita e aquilo que realmente, efetivamente, ela recebe em relação ao teste genético, que é uma questão financeira também, que pode estar aqui do lado também. Esse artigo, que é um artigo também de 2015, ele coloca que um fator também que é bastante importante para decidir sobre o teste é se a mãe teve câncer de mama, e alguns artigos até falam que, para algumas, quando a mãe teve câncer de mama e morreu na adolescência delas, isso para elas é muito difícil, né? Elas têm mais angústia do que as outras pacientes. A própria experiência da mãe em fazer o teste também é importante, né? E aqui o suporte familiar do parceiro ou de outras pessoas da família, porque muitas vezes elas recorrem a esse suporte também para tomar suas decisões. Então, são todos fatores que, na verdade, para a gente é importante investigar o quanto isso pode afetar a realização do teste e as decisões de segmento dessas pacientes. E outro aspecto também que eles estudam e que é interessante é o quanto essa pessoa se preocupa com o câncer, em ter a doença durante o dia dela, e o quanto isso afeta as suas atividades ao longo do dia. Esse estudo mostra também uma diferença aqui, é um estudo americano também, e aí eles colocam, na verdade, essa preocupação não é uma preocupação intensa, ela é moderada, mas a gente vê que tem uma diferença também entre os diferentes grupos que eles estudam, né? Então, até por isso, eles tendem a separar e avaliar diferente culturalmente aqui. A gente agradece a presença do Edgar Mesquita Rodrigues Lima, que está online. Uma outra questão também aqui, mas esse é um estudo de 2015 que compara mulheres com mutação no BRCA e sem mutação, que no primeiro ano isso é maior nessas mulheres que tiveram mutação, mas que depois, ao longo do tempo, isso volta a níveis normais, quer dizer, depois que elas recebem a notícia, se adaptam àquela nova condição, depois de um ano isso tende a retornar a níveis comparados ao da população geral no longo prazo, né? Então, tem um primeiro momento do impacto da notícia, mas depois isso vai se acomodando ao longo do tempo. E um outro artigo, ele é antigo, porque os artigos de percepção de risco hoje são bem menores. Nos Estados Unidos, eles já passaram para investigar outras questões, mas quando comparado a mulheres sem mutação, realmente as mulheres com mutação em BRCA têm uma percepção de risco maior. Eles perguntam se é maior que 50% menor, e aí a mulher faz a sua avaliação, né? E aí eles realmente, quem tem mutação, tende a ter uma percepção de risco maior em relação à sua própria, ao seu próprio risco. E ansiedade e depressão, que é uma coisa que preocupa, né, o acompanhamento dessas mulheres, alguns estudos mostram, em relação à depressão tem um pouco de debate, né, os estudos são mais controversos, mas, de modo geral, a ansiedade retorna aos níveis de base depois de um ano. Depressão, isso vai depender também daquilo que elas têm de base, né? E aí isso varia. E fatores associados, eu vou falar aqui que é o distress depois. Eu coloquei um pouquinho mais para frente, mas o distress é uma palavra que em português fica difícil para a gente conseguir fazer a tradução, né? Porque a tradução seria angústia, mas na verdade ele engloba um conjunto de sentimentos, e eles avaliam culpa, raiva, preocupação, e fica tudo no distress, né? Então fica difícil a gente conseguir colocar uma palavra em português que seja parecida, né?
em relação a isso. E tem alguns instrumentos para avaliar de estresse que hoje são bem fáceis até de utilizar. Tem o do NCCN, que é o mais fácil de utilizar, e tem outras formas indiretas de medir o distress. Então, as mulheres que já tinham esse distress na base vão ter fatores associados a longo prazo, a maior percepção de risco, e a gente sabe que a morte por câncer na família termina tendo um impacto bastante importante. Eu queria que a Fabiana, a doutora Pilar, falasse um pouco dessa questão de como que as pacientes chegam em relação à percepção de risco, na questão da decisão do teste, o que vocês observam na prática. Eu fiz algumas anotações aqui enquanto você foi falando, que são as coisas que eu percebo no consultório no dia a dia. Então, eu sou mastologista, então, apesar de participar do grupo faz muito tempo, eu não peço teste genético para as minhas pacientes. Eu verifico a necessidade ou não e indico para um geneticista. E esse talvez seja a primeira preocupação que eu tenha quando a gente comenta a respeito disso. Porque eu tenho recebido pacientes que já têm vindo com um pedido de teste, então, teste de BRCA1 ou BRCA2, num receituário comum para que a paciente vá procurar algum laboratório para fazer. Então, já começando por aí, realmente, assim, esses trabalhos que você está trazendo, são trabalhos muito bem selecionados, muito bem, assim, tudo existe um aconselhamento genético, um pré e pós-consulta. E eu tenho um pouco de receio que, assim, aqui no Brasil as coisas começaram a ficar mais disponíveis, então a gente tem falado com mais frequência, do teste genético, mas ainda a forma como esse teste genético e onde esses testes genéticos estão feitos ainda é uma preocupação que eu tenho tido assim, tenho tido bastante com as pacientes que têm chegado no consultório. E isso é importante porque quando você fala do efeito Angelina Jolie, eu imagino que fora isso seja considerado um efeito. E aqui tem um outro viés. Aqui, quando a gente fala entre os mastologistas do efeito Angelina Jolie, não é com essas pacientes que já têm teste positivo e que optam por fazer o tratamento cirúrgico de profilaxia. E sim aquelas pacientes que estão em casa assistindo televisão e veem que a mulher fez, que a Angelina fez a retirada das mamas e chegam no consultório sem ter qualquer história familiar, sem ter tido câncer, sem ter nunca comentado a respeito ou ter alguém na família com câncer de mama e chega falando mais por uma cancerofobia do que necessariamente por uma história familiar e chegam falando que querem fazer a adenectomia terapêutica. Então, assim, eu no consultório, quando fala desse efeito aqui no Brasil, esse efeito é mais essa busca aos mastologistas de que existe uma cirurgia para retirar as mamas, mas não relacionado necessariamente a um teste positivo. Então, eu acabo no consultório mais contraindicando a cirurgia, por conta desse efeito Angelina Jolie, do que indicando. E mesmo no consultório, assim, o que eu percebo é o seguinte... apesar de as latinas, pelo que você mostra nos trabalhos, então as latinas que moram nos Estados Unidos serem aquelas que mais se preocupam e que querem ouvir falar e que gostariam de fazer o teste, não é o que eu observo no dia a dia no consultório. Eu tenho bastante dificuldade em indicar o teste ou a avaliação do oncogeneticista para as pacientes. Apesar de conversar muito a respeito disso, de gastar realmente ali um tempo, de às vezes, se eu percebo que não é aquele momento da consulta, se aquele teste não vai ser importante necessariamente para a cirurgia, então ela está com câncer de mama, mas o teste não vai ser necessariamente modificador da cirurgia dela naquele momento, eu nem falo a respeito desse teste, de repente, numa primeira consulta, para que a gente tenha um pouco mais de relação ali, médico-paciente e família, para depois abordar o tema. E é muito difícil que as pacientes aceitem. Eu não sei se é uma impressão só minha daí, mas realmente é difícil que a paciente aceite a fazer o teste. Isso, então, não é o que eu percebo assim, desses trabalhos, não é o que eu percebo na prática. Eu acho que, assim, como eu sou oncologista, eu tenho um outro viés. E aí a minha percepção é de uma aceitação bastante razoável, talvez por trabalhar com um conjunto de mulheres que têm
ou já tiveram câncer, ou tem alguém muito próximo na família que teve câncer. Então, eu acho que eu tenho um elemento facilitador, que é o fato da vivência do câncer. Isso é a imensa maioria. Não é comum, daí eu vejo num número muito menor pacientes que vieram para o aconselhamento e que não têm, quer dizer, tem ou interesse pessoal só em fazer o aconselhamento e não tem história familiar, ou tem uma história familiar, às vezes, não tão importante. Então, eu acho que eu tenho esse... Provavelmente a gente está indo em caminho para você. Isso, exatamente. Então, a gente acaba, eu acho que tem um filtro, né, e acaba chegando, ou os meus próprios pacientes da onco, ou os do aconselhamento, são os pacientes que já são filtrados. Acho que essa percepção de que, tendo se confrontado com o problema, existe um interesse maior em entender o porquê do problema, e é mais fácil a explicação e a compreensão de por que buscar explicar, por que você vai buscar a origem desse problema e quais seriam os benefícios eventuais para essa paciente ou para os seus familiares. Eu acho que isso traz diferença. A gente acabou, no ICESP, que é um hospital público, então são pacientes com um grau de escolaridade menor, nós realmente não tivemos dificuldades do ponto de vista dos pacientes, para convencer pacientes a fazer sequenciamento, pacientes de ovário para fazer sequenciamento. A gente realmente, a taxa de recusa foi muito baixa. De mama, num trabalho muito antigo que a gente fez, foi perto de 50%, que foi muito alto, na minha opinião, mas eu acho que agora seria mais baixo, porque tem essa questão de já ter uma certa discussão e um certo interesse. Eu acho que a maior dificuldade... Agora, eu vejo que nós enfrentamos algumas questões que podem funcionar como um elemento de confusão para a compreensão da aceitação, que é uma questão muito social mesmo, né? A ANS, no setor público nós não temos o teste disponível, e a ANS coloca critérios muito restritivos, né? A gente tem indicação para o teste para um conjunto de pacientes muito maior do que aqueles critérios que estão colocados ali pela saúde suplementar e que os convênios são obrigados a pagar. Então, e isso traz mais um elemento, quer dizer, o paciente ou aquela pessoa, o probando, vai ter que gastar com o teste. Isso não são valores, mesmo nos serviços onde o custo é menor, não são valores irrelevantes. Então, eu acho que a percepção que eu tenho aqui vem aumentado, né, a aceitação, pelo menos nos grupos que têm aí já confrontado com o risco. Eu acho que a discussão da Angelina Jolie, ela facilita na medida que a gente tem um ponto de referência público para conversar sobre o assunto. Isso ajuda no diálogo e até na questão do tempo que ela tomou para fazer uma mastectomia, depois decidir pela oforectomia. Então, a gente consegue, acho que assim, usando esse exemplo, discutir de uma maneira... trabalhar com ele de uma maneira prática, até no sentido de que as decisões têm que ser pensadas, tem tempo para tomar todas as decisões e tal. Mas eu acho que a gente tem hoje um conjunto de fatores interferindo. Tem a cancerofobia, tem a questão dos custos, que pode ser um elemento de confusão importante, e a dificuldade, eu acho que tem, acho que dentre os próprios médicos, do conhecimento do teste, das limitações do teste, e até e que pode trazer uma discussão muito ruim, ou pode até criar uma resistência ao exame antes de você fazer uma discussão mais aprofundada. Eu acho que a gente está realmente um passo muito atrás, um momento muito anterior ao que a Europa e os Estados Unidos estão agora. E só para complementar, assim, eu acho que é bem isso mesmo, porque no consultório, na verdade, assim, eu não atendo, né, no ICESP, então, na parte privada, realmente, o paciente daí que tem que arcar com os custos do teste. Então, quando, de repente, pensa no valor e que exatamente isso que você está falando, a ANS ela tem uma regra muito restrita e as indicações são muito maiores do que essa. Então, os pacientes também pensam, puxa, mas eu vou ter que arcar com todo esse teste, então acabam não fazendo. Ter realmente alguém na mídia que tenha feito alguma cirurgia, isso sempre, eu acho que é excelente. A única coisa que a gente tem que mostrar daí é isso que eu estou falando. A gente acaba falando, olha, você não é como a Angelina Jolie, o seu caso é diferente, né? Mas você também acaba usando como referência. E como cirurgiã, talvez assim, a única questão que eu acho que é interessante ponderar aqui é o estilo da cirurgia, o tipo de cirurgia, né?
Então, a cirurgia, a gente tem que oferecer realmente uma redução de risco adequada. Para isso, ela tem que ser bem feita. Então, não é uma mamoplastia redutora, né? É uma adenectomia. Então, a quantidade de tecido que tem que ser retirada é muito diferente de uma mamoplastia. E isso também é uma coisa que, às vezes, é um pouco preocupante, porque para que não exista a taxa de complicações que são referidas na literatura, que tem alguns trabalhos que mostram que quase 50% dos pacientes podem ter algum tipo de sequela ou de efeito, que depois também vai interferir na qualidade e na aceitação dessa paciente para a cirurgia. De repente, os cirurgiões acabam tirando menos tecido. E essa retirada menor de tecido não vai oferecer o tratamento adequado ou a profilaxia adequada que essa paciente, em tendo uma mutação, precisaria ter, né? Então, essas coisas só que eu acho um pouquinho difícil também, às vezes, de ponderar. Eu acho que até essa paciente, ela teve câncer de mama aos 29 anos, mas eu acho que na ANS ela não entra, porque ela precisaria ter mais pessoas na família, pelo menos mais um caso ou dois, e ela é uma paciente que exemplifica muito isso. Quer dizer, você tem um grupo de pacientes que tem indicação, mas que a ANS não colocou na portaria, e quando você manda o relatório, o convênio recusa, e aí a paciente não é um teste que ainda é barato, acessível para as pessoas, então muitas vezes isso termina sendo um ponto, né, importante de decisão, né, naquele momento também em relação ao teste, né? Então, essa questão de não se encaixar nos critérios da ANS é bastante frequente, né? Tem um artigo que eu acho que é interessante, apesar de ser de 2008, ele comparou as escolhas que as mulheres fizeram em relação à estratégia de redução de risco em 9 países. Está pequena, mas aí eu vou falar aqui dos países. Na verdade, são Estados Unidos e Canadá, na América do Norte, Israel e mais alguns países da Europa, e também países nórdicos na Europa, França, Itália. Então, eles pegaram diferentes países para fazer essa comparação. As amostras, a amostra total do estudo ela é grande, né, de quase mais de 2.000 pacientes, mas só para analisar a alimentação do estudo, entre os diferentes países tem uma diferença considerável na amostra, porque Canadá e Estados Unidos recrutaram 700 pacientes cada um, e tem países que colocaram só 30. Então, aí tem que ser olhado à luz dessas diferenças nos países entre as amostras. Mas é interessante notar que, quando a gente olha para os resultados da escolha da mastectomia profilática, as porcentagens nos Estados Unidos e na Holanda foram de 32%, e em países como Israel, Noruega e Polônia, isso foi abaixo de 5%. Né? Então, tem diferenças entre os países. Lógico que a gente tem que considerar não só a questão, não é a questão cultural, mas a questão do próprio sistema médico, das próprias indicações de cada país, isso sempre tem que ser levado em consideração. Em relação à oforectomia profilática, a França, que na mastectomia tinha uma frequência bem menor, ou melhor, a França também tinha ali, ela tem a oforectomia França, Estados Unidos e Noruega com 70% de escolha entre essas mulheres, e para os outros países essa escolha é um pouco menor. Em relação à mamografia, praticamente entre 95% e 100% de adesão, exceto na Polônia, que foi 65%, e elas são todas portadoras de mutação no BRCA. E o tamoxifeno, nos Estados Unidos e em Israel, 12% de uso nessa amostra, e na Holanda não se utiliza, então ficou 0, e tem mais um outro país que também, na Noruega também não se utiliza. Né? Então tem diferenças entre os países também, que mostra que a gente não consegue, né, transportar muito isso para a nossa realidade, e seria até interessante tentar, né, investigar isso para verificar qual a frequência, mas a gente ainda está um pouco no começo e talvez as amostras não sejam muito representativas. Mas as taxas maiores, como eu falei, de mastectomia ficaram nos Estados Unidos. E esse outro estudo aqui, que é um pouco mais recente, ele mostra que eles avaliaram 303 mulheres com mutação em BRCA e que não tinham câncer, e 64% delas optaram pelas cirurgias de risco,
e a taxa entre mastectomia profilática e oophorectomia ficou por volta dos 80%. E nesse estudo eles mostraram também que, não só isso é observado por teste, mas aqui também, que a incerteza do suporte da família em relação à decisão, em relação ao que vai ser feito. As mulheres que tinham até mais angústia, ou seja, mais de estresse, elas tinham uma menor frequência na decisão da cirurgia redutora de risco, e aí elas usavam mais as estratégias de segmento. E as mulheres que tinham, isso é uma coisa que esse estudo mostrou, mas eu não consegui achar outro estudo que tinha esse mesmo resultado, as mulheres que falaram que tinham culpa ou medo da transmissão da mutação dos filhos realizaram um maior uso da cirurgia. Eu não consegui achar nenhum outro estudo que tivesse esse mesmo resultado. E aí, um outro estudo também é mais antigo, mas ele fala especificamente de mulheres com carcinoma ductal in situ e sem mutação no BRCA. Então, não tinham a mutação. Eles colocaram que, esse também é um estudo europeu, e aí 31 delas realizaram a mastectomia contralateral profilática, elas tinham história familiar, essas pacientes. E apenas a escolha da mastectomia, o câncer ductal in situ, foi um fator preditor. No artigo que fala do efeito da Angelina Jolie, eles falam em mastectomias também nesse caso que você mencionou, quer dizer, a paciente que não tem câncer e que não tem história e que quer fazer a cirurgia. Então, eles também observaram isso lá da mesma maneira. Esse outro estudo aqui de... Agora que o negócio trava. Acho que travou. Existem outros estudos que mostram um uso de mastectomia que tem uma diferença um pouco maior na aceitação das diferentes estratégias. E, como a gente... uma outra preocupação, como foi falado, em relação aos efeitos disso na qualidade de vida. Aqui eu não trouxe estudos de complicação especificamente, mas me preocupei em relação à satisfação que a paciente refere com a decisão e com o procedimento em relação à mastectomia. Tem um artigo que foi recém-publicado agora, que foi uma revisão de 22 artigos sobre qualidade de vida na mastectomia profilática. Eles, de certa forma, relataram resultados favoráveis, porém, a questão da função sexual foi uma questão trazida por essas mulheres. Aqui eu estou acompanhando. E aí eles têm uma grande... de forma geral, a qualidade de vida delas é boa, comparada com mulheres da população geral, mas a função sexual e a imagem corporal são muito afetadas pela cirurgia, né? E tem um outro estudo também interessante, que comparou as diferentes... Voltou? Não, voltou. Que esse é o de qualidade de vida. Então, eles colocam satisfação com o resultado, eles falam... Aqui é a imagem corporal, que se a gente observar a menor aqui, né? Quanto menor, pior a qualidade de vida. E aqui a questão da sensibilidade na mama, e também elas foram avaliadas em relação a isso, né? E aí aqui a gente vê que são as que têm menor pontuação. E a parte social, e alguns estudos relatam que, principalmente nas mais jovens, a questão social, a função social dentro da qualidade de vida é mais afetada nas pacientes mais jovens, quanto mais jovem, isso é mais difícil para elas. Esse estudo aqui é um estudo de 2015 também, dessa pesquisadora que faz muito, ela tem uma publicação bastante extensa nessa área. E, na verdade, eles compararam os procedimentos nas pacientes com BRCA positivo, de 10 anos, em relação à idade que elas decidiram fazer, e ao procedimento que eu até vou pedir para a Fabiana explicar um pouco, entre os dois procedimentos que são feitos, pelo menos lá nos Estados Unidos, e a maior frequência, e qual a diferença um pouco na conduta aqui no Brasil. Que assim, Érica... Toda vez que você fala aqui no Brasil de cirurgia profilática de mamas,
a cirurgia ela é feita retirando toda a glândula mamária, mas preservando a areola e mamilo, né? Aqui a gente não tem uma cirurgia a mastectomia, ou seja, a retirada de areola e mamilo, como sendo uma cirurgia profilática. Então, aqui a gente já considera isso como um tratamento de câncer, uma cirurgia ablativa. Mas quando os primeiros trabalhos, inclusive, faz muito tempo, quando a gente começou aqui os estudos do Getty, e que eu comecei a ver, inclusive da Kelly Metcalf, mostrava exatamente isso. Nos Estados Unidos, fora daqui, a cirurgia profilática, ela tem uma grande parcela dela, e realmente são esses os números mesmo, que você não preserva. Então, aquele 61% ali sem preservação é uma cirurgia profilática, mas é uma cirurgia profilática onde você faz a retirada de toda a glândula mamária, inclusive de pele, assim, da pele, de grande parte da pele, né? E depois faz reconstrução com prótese, com retalho. Mas é que isso a gente acaba assim, não tendo muito essa referência, porque no Brasil, quando se fala de cirurgia redutora de risco, é só a adenectomia, ou seja, a retirada da glândula mamária, mas deixando a pele da paciente, deixando a areola e deixando o mamilo. No Brasil, a gente não considera isso, mas fora, sim, a cirurgia, que a gente aqui chama de mastectomia, é considerada cirurgia profilática. Na verdade, eles mostraram essa diferença, né, de 38% com preservação e 61% sem a preservação. Eles colocaram algumas diferenças nos procedimentos em relação, por exemplo, à parte socioeconômica para as pacientes que fizeram preservação. E também em relação ao peso corporal também, na decisão. Isso foi o que eles conseguiram observar na amostra. Mas a questão que eles observaram, que ela questionou, foi a questão do arrependimento em relação à decisão, que não teve diferença. Mas quando se observam alguns resultados específicos, como imagem corporal, satisfação específica com o resultado da cirurgia e bem-estar sexual, a gente vê que aquelas que têm a preservação, elas referem uma melhor imagem corporal, melhor satisfação com o resultado da cirurgia o melhor bem-estar sexual, que aí o bem-estar sexual eles avaliam função, né, a frequência da atividade sexual e a qualidade também. Então, esse estudo é um dos poucos que eu achei mais recentes, existem outros mais antigos, mas esse é o mais recente, que fala dessa comparação entre os dois procedimentos. E aí eles colocam, isso são estudos diferentes que mostram que a angústia depois da mastectomia, ela é muito elevada no começo do procedimento, mas ao final ela vai sendo reduzida. E que, na verdade, até nas mulheres que têm história forte de câncer, elas têm uma angústia maior, e a depressão não se altera ao longo do tempo, quer dizer, uma coisa que não se mexe em relação à cirurgia. E também, da Metcalf também, ela coloca que, e esses são mais estudos de revisão, que a satisfação em relação a ter feito a cirurgia em si varia entre 92% até 97%, e a satisfação com o resultado estético, pelo menos nesses estudos, mostrou 74% de satisfação em relação aos estudos. Em relação à salpingo-foré, existe um número muito menor de artigos disponíveis que avaliam a cirurgia e os seus resultados. Esse é um dos poucos que avalia a satisfação com a estratégia, de ter adotado a estratégia foi de 95%, e o arrependimento por volta de 5% em relação à cirurgia. E aqui também aparece a questão de quanto mais jovem elas fazem a cirurgia, mais prejuízo na função social. E que mulheres que eles conseguiram associar melhor qualidade de vida depois da cirurgia, quando a mulher faz atividade física, a condição física, o peso e também a depressão. Esses estudos mostram essa frequência dos efeitos físicos que as pacientes relataram depois da cirurgia, né? E aí, obviamente, quanto mais jovem a paciente mais ela fica incomodada em relação aos sintomas que vão aparecendo com ela. Os níveis de ansiedade também retornam depois, e esses dois estudos, na verdade, comparam mulheres que fizeram a cirurgia com aquelas que optaram por não fazer no momento a cirurgia. E
óbvio até que as mulheres que fizeram a cirurgia têm uma preocupação com câncer menor depois do procedimento. E aí eles colocam uma coisa que é importante, que tem que ser sempre considerada, é que 55 dessas mulheres estavam sexualmente ativas depois da cirurgia, ou seja, ainda tem uma grande porcentagem de mulheres que não tinham atividade sexual depois da cirurgia, mesmo com o uso nesse estudo, que eles avaliaram com o uso de reposição hormonal. Então, ainda realmente tem um impacto também na questão sexual dessas pacientes depois da cirurgia da salpingoforectomia. Esse outro estudo, na verdade, eles colocaram mulheres de alto risco e aquelas que optaram por fazer o segmento com mamografia e ressonância. Não existe uma mudança, na verdade, no distress, ansiedade e depressão. Sempre existe aquele distress antes do procedimento, mas a tendência é que ele volte para o seu nível de base. E aí, as mulheres que têm maior risco são aquelas que perderam alguém familiar com câncer de mama, que têm algumas estratégias de coping. Ele colocou coping passivo aqui, mas eu fiquei meio querendo saber a estratégia específica que ele estava falando. E aquelas que superestimavam o risco, né? E, por outro lado, as hipervigilantes, né, que faziam o autoexame além daquilo que se recomendava, elas tinham até um nível maior de angústia, pelo menos em relação a esses estudos. E uma coisa, não existem tantos estudos que falam de comunicação dos familiares, mas esse é até um dos mais recentes. O que influencia isso também é uma outra questão que para a gente angustia, porque a paciente tem o resultado do teste e ela vai ter que contar para a família dela que tem uma mutação ali na família, que as pessoas estão sob risco. Existe uma responsabilidade que as pessoas, quando a pessoa se embute da responsabilidade de percebido em relatar os resultados, quer dizer, a obrigação de disseminar informação sobre o risco genético para a família. Existe uma decisão de quem contar, elas avaliam para quem que elas falam e para quem que elas não vão falar o resultado do teste. Então, elas acreditam que os estudos geralmente mostram que a tendência é elas sempre contarem para as mulheres, né, muito mais do que para os homens. Tem um estudo até que fala mais para frente da questão dos resultados inconclusivos, que elas tendem a relatar menos quando o resultado é inconclusivo. Isso também é uma coisa importante, isso é bem importante para que os outros membros da família não precisem fazer aquele exame. O tipo de relacionamento, isso é uma coisa que nos estudos europeus e americanos mostra muito, porque uma das principais justificativas para não contar o teste é porque não são próximos, familiares próximos não contam o resultado do teste. E as pessoas, a própria mulher ela tenta antecipar como o seu familiar vai reagir e, dependendo da forma como ela acha que o familiar vai reagir, ela não conta, porque ela prefere não falar do assunto. Então, tem a questão. E a própria ajuste emocional da própria pessoa que fez o teste também faz com que ela conte ou não, transmita aquela notícia. E aí eles colocam que existem fases de quando os familiares comunicam o resultado, né? Existe uma fase de pré-comunicação, que é quando o profissional conta o resultado do teste, a pessoa ainda está absorvendo o impacto do teste. Onde a mulher pensa a respeito de revelar ou não aquele resultado e qual é a consequência disso, né? Tem um evento da comunicação em si, que é tentar avaliar qual é a necessidade dos filhos ou dos demais familiares e se preparar para não ser pego de guarda muito baixa diante de algumas questões que a mulher acha que são difíceis de responder. E na pós-comunicação, que é o depois que comunicou o teste, o que aconteceu, a preocupação sobre quando os filhos devem ser testados ou não, o medo e preocupação com o resultado, e também determinar quando os filhos vão ser testados, né? Então, isso mostra a necessidade desse acompanhamento contínuo, porque são fases distintas, das quais a pessoa vai ter necessidades diferentes em relação ao teste. Esse é um artigo antigo, mas ele conta a questão do teste conclusivo e inconclusivo, e o que eles observam é que o inconclusivo, a taxa de transmissão do teste para familiares, aí nesse caso, para pais, foi bem menor. Então,
Para filhos, eles contam o conclusivo ou inconclusivo, para irmãos, eles contam a mesma coisa, mas quando é o pai ou a mãe, eles não contam o resultado inconclusivo, eles contam apenas quando é conclusivo. Né? Então, a gente vê diferenças nessas categorias. E aí são várias coisas que se pesa, e isso já estava naquele primeiro slide, a favor de contar ou não contar o resultado do teste genético. Né? Esse daqui também é antigo, mas ele é interessante porque ele fala do resultado conclusivo e inconclusivo, né, que se comunicaram, falaram para as irmãs a respeito do teste. E aí a gente vê que o inconclusivo tem uma taxa de 24% que não falaram sobre o resultado com as irmãs, não chegaram a discutir. Né, e isso tem um impacto para o segmento dessas irmãs também depois. E aqui também eles colocam as diferentes taxas, né? E aqui esse estudo avaliou uma coisa que assim, 45% não contaram para o seu familiar simplesmente porque não se achava que o relacionamento era tão próximo o suficiente para contar sobre o teste. E esse artigo também fala do que elas conversaram. Então, assim, contou o teste e falou sobre o quê? A depender do resultado, também se fala alguma coisa a mais ou não. Né? Então, ali, como a gente vê, a questão de informação médica sobre o câncer ela é menor quando a questão do teste não informativo, inconclusivo é feito. Né? E também as questões das opções de segmento elas são menores, são menos discutidas quando o teste é um teste não informativo. Então, isso tem uma diferença. E isso também é uma área interessante para se trabalhar, porque é um grupo que talvez precise também de um segmento para o que eles conversaram com seus familiares. E esse é um estudo bem clássico que compara a frequência de contar para irmãos ou irmãs. A coluna vermelha são as irmãs e a coluna azul são os irmãos. E aí, a última coluna, a penúltima, é o teste não informativo. E a primeira são dos testes positivos. Então, elas tendem a falar mais para as irmãs do que para os irmãos, que também precisam receber essa informação, e isso precisa ser reforçado. Né? E, como eu tinha falado do efeito da Angelina Jolie, especificamente, é um artigo do grupo britânico, que também é uma pesquisadora que tem uma ampla literatura sobre isso. Eles conseguiram medir nos centros de aconselhamento genético, porque elas dividem o centro de aconselhamento genético e as clínicas de câncer familiar. Entre 2012 e 2013, eles compararam o atendimento antes e depois do anúncio. E eles viram um aumento de 50% logo quando ela fez a primeira publicação. E depois, mas esse aumento ainda continuou ao longo do tempo. E aí também se observa um número de testes ali que eles compararam, que entre julho e dezembro de 2012 foram realizados 538 testes, e entre julho e dezembro de 2013, 967. E eles compararam com os segmentos de câncer coloretal para ver se teve esse aumento. Não teve esse aumento no câncer coloretal. Continuou a mesma coisa. Então, eles consideram. Mas assim, me dá a impressão, ou seja, o efeito Angelina Jolie para esse estudo, foi realmente da realização de testes, né? Não só quero fazer uma cirurgia profilática por cancerofobia, né? Foi isso que eu tinha comentado. Esse específico fala disso, e tem, acho que um outro, acho que eu não trouxe aqui, mas ela cita, na verdade, no editorial, esse é um editorial, mas ela não tem, porque ela está citando aquele primeiro, e ela fala que ela também observou um aumento na realização de mastectomia em mulheres sem mutação. Então, sem mutação no BRCA. Então, também tem esse efeito, mas não foi tão claramente investigado ali como o anterior. Então, existe esse efeito também em relação a isso. Aí não dá para saber a questão. Ela não ficou muito claro, assim, história familiar, o que era, se tinha indicação ou não. Ela só colocou assim, não tinha mutação, mas isso também foi observado, esse aumento. O que eles colocam é que, assim, como vocês mencionaram, a questão de uma figura pública talvez facilite a discussão.
né? Tanto para um lado quanto também para o outro, porque a partir do momento que ela tem uma dúvida, você fala, não, se você não tem uma indicação para isso, também isso é uma coisa importante. Né? E a forma como ela fez os 2 editoriais também, talvez eu acho que até facilita para, né? E assim, o que é interessante disso é que ela também coloca nos 2 editoriais o que ela passou de ruim. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa... Ela também colocou as dificuldades em relação às suas decisões, né? O que motivou as suas decisões. Isso é uma coisa positiva. Né? Então, eles falam que toda vez que tem a celebridade, isso facilita um pouco para eles essa discussão em relação a esse tema. Não sei se existia mais alguma coisa para acrescentar, Renata, queria falar? Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, sou a Renata Fume, sou pesquisadora aqui do hospital. Estou estreando no grupo, convite até da minha amiga Simone Noronha. Então, muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou doutora lá em oncologia pelo AC Camargo. Quando eu participava desses grupos, a gente via assim, muita ansiedade, depressão, né? E me chamou uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que um dos motivos da recusa, né, é a redução de qualidade de vida, né, que estava ali uns motivos. Aí, assim, não teria que ser justamente o contrário, né, porque aí a comunicação me parece um pouco falha, né, quer dizer, se eu for fazer um teste, né, e achar que se der positivo, né, eu vou fazer uma cirurgia para reduzir a minha qualidade de vida, minha ansiedade vai lá para cima, minha depressão também, né, eu teria que ter uma outra percepção, né, quer dizer, isso vai ajudar a ter qualidade de vida, não a reduzir, né, porque eu vou deixar de ter um risco, né, deixar de ter um sofrimento, quer dizer, quanto que essas pessoas, que essas mulheres viram, né, um sofrimento com um familiar próximo com câncer de mama, né? Não é? Então, assim, acho que a qualidade de vida vai melhorar, né? Você vai ter qualidade de vida podendo fazer uma cirurgia profilática, né? Então, acho que tem que, né? E isso que você falou da confiança na consulta, né? De estabelecer um vínculo primeiro para depois falar do teste é super importante. Nessa questão da qualidade de vida, eu acho que talvez a gente tenha um problema decorrente dos próprios instrumentos que a gente utiliza para medir qualidade de vida. Porque tem um dado que foi apresentado que é interessante, que é a satisfação com ter feito a decisão, quer dizer, o grau de a tranquilidade. 95% das mulheres se declaravam satisfeitas com terem tomado a decisão de fazer a cirurgia. Isso se contrapõe com 75% de satisfação no resultado estético. Então, eu acho que essas mulheres elas conseguem distinguir uma decisão do ponto de vista de futuro, probabilidade de morrer de câncer. Eu acho que essa questão da decisão cirúrgica ela passa por esse lado, mas, por outro lado, existe uma percepção de que o resultado estético ficou aquém do desejado. Então, eu acho os instrumentos que a gente tem de qualidade de vida, isso aqui é só uma adivinhação, eles são muito voltados para a qualidade de vida relacionada ao tratamento de câncer. Então, o impacto do tratamento no seu dia a dia. A gente não tem muitos instrumentos, a não ser o próprio questionário de estresse, que avaliam questões mais amplas, mais gerais, e talvez a gente tenha dificuldades porque a gente não tem muitos parâmetros de comparação da população geral, né? Os instrumentos foram muito desenhados para os sintomas relacionados ao câncer. Então, às vezes eu tenho alguma dúvida se esse é o melhor instrumento, porque a gente tem duas informações que são divergentes, você tem toda a razão. Se, por um lado, existe uma percepção de perda de qualidade de vida, por outro lado, existe uma percepção de acerto na decisão. Então, como é que a gente contrabalança isso, né? E o estresse vai caindo, né? Ele cai ao longo do tempo. Isso os estudos antigos já mostravam que o estresse, a ansiedade, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente talvez tenha que ajustar um pouco melhor
e caminha, agora que tem um número grande de mulheres que optam pelos procedimentos profiláticos, né, seja ele a cirurgia, seja ele o rastreamento, a gente conseguir medir e talvez refinar um pouco esses instrumentos de medida, né? Eu acho que os instrumentos realmente de qualidade de vida, eles têm essa dificuldade. Ou eles avaliam pessoas da população geral e condições da população geral, esse é um tipo, ou eles são cânceres específicos. E aí são coisas muito pontuais. Então, talvez tenha aquela questão, eu acho que essa questão que aparece nos estudos da satisfação, do resultado estético, elas precisam aparecer no próprio instrumento, né? Porque isso vai contrapor essas questões em relação é um viés desses estudos sempre, porque eles às vezes não capturam aquilo que realmente é necessário e quais são os problemas e as dúvidas dessas mulheres, né? Eu sei que está adiantada a hora, mas só em relação a isso. Se houvesse um tipo de teste específico para isso, em relação à qualidade de vida desse tipo de paciente, tem duas coisas que são muito importantes. Porque o biotipo da paciente ele muda completamente o aspecto da cirurgia. Então, qual é o tipo de cirurgia a ser feita? Se a paciente é obesa, se ela é magra, se tem uma mama ptótica, se não, se foi retirada a areola, se não foi. Então, todas essas questões elas influenciam depois nesse resultado estético. Eu acho que toda essa conversa prévia com a paciente é que, assim, e a real indicação é o que define essa grande satisfação em relação a fiz o procedimento, estou indo dormir mais tranquila. No entanto, existe um pouco também de discrepância por conta dos diferentes biotipos e das variações de resultado cirúrgico, de plástico, de mastologista, o que quer que seja, que define assim, uma alteração em relação a esse resultado estético, né? E um pouco também de fantasia, de que uma cirurgia profilática ela não pode ser considerada uma cirurgia de uma mastoplastia, simplesmente, né? Então, isso que tem que ser muito... tem muito essa questão também, que é difícil. Isso não se aplica nem na qualidade de vida habitual, nem na qualidade de vida câncer só, porque realmente é uma cirurgia diferente, entendeu? Eles não capturam, né? A gente agradece a presença de todos e finaliza essa reunião. E a próxima reunião é 26 de fevereiro e a gente conta com a participação de todos. Obrigada.